Oi pessoal, vamos lá então para mais uma aulinha aqui bem rápida, tá? Quero ver com vocês hoje esse conceito de notação científica. É um conceito que nós não chegamos a falar sobre ele em aula, mas nas aulas remotas eu coloquei lá para ti com toda a explicação, pedi alguns exercícios. Creio que tu possa ter visto algum vídeo na internet, se ficou com dúvida, mas não tem problema, eu vou te explicar aqui de forma bem simples, se tu ainda não entendeu. É um conteúdo muito tranquilo, tá? Eu coloquei ele nesse momento porque ele tem tudo a ver com potenciação, que é um conteúdo que a gente estava trabalhando em sala de aula. Ele também é muito usado na vida de vocês usual. Tu vai precisar ter esse conhecimento no teu ensino médio, nas disciplinas de física, de química, em Enem aparece muito também. Então ele é bem importante tu entender o porquê dele, tá? Para que serve um número em notação científica? É exatamente para isso, para escrever um número que seja muito grande. Se eu te perguntar lá numa questão, por exemplo, qual é a distância da Terra até a Lua em centímetros? Pá, tu vai dizer, professora pirou, né? Vou gastar 2 folhas do meu caderno escrevendo esse número. Mas não, porque é um número normalmente que vai terminar o quê? Com zeros. Tipo, vai ser assim, sei lá, tô falando assim, um exemplo que não é real, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que a distância seja, em centímetros, nesse caso, seja o número 825 seguido de 500 zeros. Tu não vai ficar fazendo 500 zeros, mas pode fazer o quê? 10 elevado na 500, entendeu? Porque não sei se tu lembra que nós vimos em aula, ó, 10 elevado ao quadrado, por exemplo, é a mesma coisa que 100, né? 10 vezes 10 é 100, então 10 elevado ao quadrado é 100. Ó, 10 elevado ao cubo é igual a 1000, certo? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Mas olha só, quando o expoente é 2, tu tem 2 zeros. Quando o expoente é 3, tu tem 3 zeros. E assim é sempre, entendeu? Se o expoente é 5, ó, tu vai ser o quê? O número 1 seguido de 5 zeros. Eu não preciso lá e calcular 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu posso simplesmente lembrar que o expoente vai me indicar quantos zeros aquele número vai ter, ok? Certo. Então, o que eu quero de ti agora? Quero que tu colocar aqui exemplos, que eu vou escrever esses números que estão aqui em notação científica, correto? Certo? Então, olha só. Normalmente, em notação científica, o primeiro número, né, o número que vai aparecer aqui multiplicado por 10 elevado a alguma coisa, ele é um número que está entre 1 e 9, tá? Esse é o comum, esse é o normal, mais usado. Então, olha aqui, olhando para esse número aqui, ó, eu queria que ele fosse até aqui, ó, 7, porque se for 75, já é um número muito grande. Então, eu quero colocar, então, como se a minha vírgula estivesse aqui. Porque nesse momento, a minha vírgula tá aqui, ó, tá lá no final do número. Então, quantas casas decimais eu vou ter que andar para minha vírgula chegar aqui? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Opa, me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, olha só, 7,5 vezes 10 elevado à 9ª potência. Professora, por quê? Por quê, meu amor? Se esse número aqui, olha o número, vamos ver. 7 bilhões e 500 milhões. Ele é um número muito grande. Esse número aqui é qual? 7 bilhões e 500 milhões, escrito de forma bem enxugada. O que eu fiz? Eu transformei ele num número decimal. Porque esse monte de zeros aqui eu não preciso estar escrevendo, se eu posso escrever ele dessa forma aqui. É claro que aqui o 5, ele não é um zero, mas ele está representando, né, a primeira casa decimal depois do zero. Certo? Então aqui eu tenho 9 casas decimais. Se tu multiplicar 7,5 vezes 10 vezes o 1 seguido de 9 zeros, tu vai chegar novamente a esse número, certo?
Beleza, fui ver se estava filmando, porque antes eu filmei e quando eu olhei não gravou quase nada. Tranquilo, vamos fazer esse segundo exemplo aqui então. O número 2000, barbada, né? Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3. Quantos zeros não? Quantas casas decimais? Então, tu vai ter o quê? 2 multiplicado por 10 na 3. Outra coisa muito importante. Quando tu anda com a vírgula para a esquerda, o teu expoente fica sempre positivo, porque tu tá lidando aqui com uma multiplicação apenas, certo? Porque se tu já sabe que 10 ao cubo é o número 1000, certo? Então 1000 vezes 2, 2000, barbada. Então grava isso, tá? Na dúvida, grava isso. Se a tua vírgula anda para esquerda, o teu expoente é positivo, tá? Vamos fazer esse último exemplo aqui. Eu quero que a minha vírgula venha parar aqui, certo? Então, eu vou ter 8, quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 8,652 vezes 10 na 5. Tranquilo, né? Então, lembrando que esses 3 algarismos aqui representam casas decimais, certo? Vamos ver aqui exemplos onde o expoente seja negativo. Vou te mostrar aqui então. Aqui. Olha só. Nesses casos aqui, tu vai andar com a tua vírgula para a direita. Então, o teu expoente vai ser negativo. Já vou te mostrar por quê. Então, olha só. Tu vai andar quantas casas? A tua vírgula precisa parar lá no final. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 vezes 10 na menos 5. Por que, professora, que o número ficou negativo? Olha só. Tu já sabe que 10 na menos 5 é igual a quê? Aqui embaixo tem o número 1. Toda vez que o expoente for negativo, inverte, certo? Então, isso aqui, para o expoente deixar de ser negativo, é 1 sobre 10 na 5, correto? Voltando para cá, tu tem 2 vezes 1 sobre 10 na 5, certo? Aqui tem o 1 também. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 10 na 5 é 10 na 5. O 10 na 5 é o número 1 seguidos de 5 zeros. 2 dividido por 100 mil vai dar esse número aqui. Tu tá vendo o que eu tô trabalhando com uma divisão? Então o expoente ficou negativo, certo? Agora, lá no caso, no exemplo 3 ou 4 que tu tinha ali antes, exemplo 2 acho que era 2 vezes 10 ao cubo, 2 vezes 10 seguido de 3 zeros, é 2 vezes 1000, 2000. Tá vendo que tu só multiplicou e nesse caso aqui tu teve que inverter e depois efetuar a divisão? É por isso que o expoente fica negativo. Mas, se tu não lembrar de tudo isso na hora, tu vai gravar o quê? Se a vírgula andar para a direita, o expoente é negativo. Se a vírgula andar para a esquerda, o expoente é positivo. Então, se a vírgula anda para o lado do coração, anda para o lado do amor, da positividade, né? Se a vírgula anda para o lado direito, o lado contrário, então negativo, tá? Acho que com isso aí vai te ajudar a decorar. Vamos escrever esse número aqui também em notação científica. Eu vou caminhar com minha vírgula até aqui, porque o número que eu quero, ele deve estar entre 1 e 9, tá? A não ser que o exercício diga, pode? É claro que pode, mas tradicionalmente, normalmente, se coloca o número entre 1 e 9, ok? Deixa eu ver se tá gravando. Tá, tudo certo. Então, eu vou andar com a minha vírgula até aqui, Então, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4. Beleza, então eu vou ter 1,92 vezes 10. Andei com a vírgula para a direita, menos 4. Ok? Tranquilo. Só quero ver mais 2 exemplos aqui contigo, tá? Que é o caminho contrário. Se eu te der o número, tá? Te dei o número
e quero que te dei o número em notação científica e quero que tu escreva esse número em número inteiro, né? Em número normal, certo? Olha só. Expoente aqui é positivo, então tu vai andar para agora o caminho contrário, né? Agora é o inverso, expoente positivo, então tu vai andar com a vírgula para a direita porque tu quer eliminar isso aqui, né? Então aqui tu já tem 2 casas decimais, o teu expoente te diz que tu tem 8 casas decimais, ok? Então aqui tu vai ter 1, ó, aqui tu já tem 2, tu precisa chegar a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, que número é esse aí? 106 milhões, certo? E aqui, ó, expoente negativo, agora tu vai andar com a vírgula para onde? Para a esquerda, caminho contrário. Deixa eu ver, para a esquerda, caminho contrário, porque tu tá fazendo o caminho contrário, né? Então, aqui tu já tem 2 casas decimais, o expoente é 5, tu precisa de mais 3, né? Então, 8, 2, 2 casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Ah, gente, falei errado, escrevi errado. Falei que ia andar com a vírgula pra esquerda, mas eu andei pra direita. Perdão. Esse caso tem que andar com a vírgula pra onde? Pra cá, porque o expoente é negativo. Mil desculpas, espero que isso não te deixe confuso, né? Então aqui tu tem, ó, 8,23. A tua vírgula tá aqui. Tu precisa andar 5 casas decimais, ó. Tu já andou 1, 2, 3, 4, 5. E aí devolve a vírgula. Perdoe meu erro ali, tá, gente? Mas é isso então, tá? Espero ter te ajudado. Boa sorte, estou à disposição para qualquer dúvida.